O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, está prestando depoimento nesse momento à Polícia Federal. Vamos conversar com o Bruno, porque ele tem mais detalhes lá na capital federal. Oi, Bruno, seja bem-vindo. Já temos o Bruno aqui? Bruno, seja bem-vindo uma vez mais. Olha, Piotr, é sempre uma honra, uma alegria e uma satisfação. Vamos lá entender então. Essa oitiva já dura 1h30 aqui na Polícia Federal. É justamente sobre uma operação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições. Acontece que a investigação acabou levantando que Anderson Torres chegou a realizar uma viagem alguns dias antes na mesma região onde essas blitz ocorreram no segundo turno das eleições. E um levantamento, um relatório que foi localizado no Ministério da Justiça, apontando que fizeram um levantamento sobre os locais de votação onde estariam os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva. E justamente naqueles locais, essas ações acabaram acontecendo. O que Anderson Torres vai responder? O que eu ouvi hoje de advogados? Ele vai responder que essa viagem era oficial, estava em visita a uma obra de uma superintendência e que essa agenda está inclusive na agenda oficial do Ministério da Justiça. E ainda, além disso, apresentar alguns recortes de alguns jornais regionais que acabaram divulgando essa agenda de Anderson Torres. A orientação é não ficar em silêncio e responder aos questionamentos dos investigadores. Hoje, durante o dia, cheguei a conversar com alguns nomes especialistas, conversei com o advogado o doutor Marcos Vinícius, especialista justamente sobre esta ação de Anderson Torres não ser liberado, estar detido há mais de 120 dias e os advogados não acessarem os autos, a investigação do que justamente ele está sendo acusado. Vamos ouvir. Devemos entender que medidas cautelares para essa situação é mais do que suficiente para resguardar a garantia da ordem pública, a garantia do devido andamento processual. Então, não vemos o porquê manter em cárcere, manter preso o ex-ministro. Ainda, Bruno, cabe ressaltar que existem cautelares, bem como severas, tornozeleira eletrônica, domiciliar, entre outras, que podem ser decretadas nesse procedimento e que assegure o processo sem precisar que Anderson Torres, ainda mais após comprovação de laudo médico que se encontra com desequilíbrio emocional, permaneça na prisão. No último final de semana, Anderson Torres recebeu várias visitas lá onde ele está, após retornar de Orlando, nos Estados Unidos, e os senadores relataram novamente o avanço do estado emocional, que é muito complicado. A segurança é reforçada, homens da Polícia Militar, a gente aguarda a saída do ex-ministro Anderson Torres. E o Piotr? Tá, o Bruno, só vamos retomar um ponto da sua informação. Os advogados do ex-ministro da Justiça ainda estão com problemas para acessar os autos, para poder, obviamente, apresentar a defesa dele? Estão com dificuldade de ter acesso aos autos e da acusação a que Anderson Torres é vítima nesse momento? Uma investigação que é sigilosa. Na verdade, os advogados ainda tiveram dificuldades, estão com dificuldades de acessar essas informações e, diante disso, Anderson Torres não é mesmo liberado. Houve uma consulta do ministro Alexandre de Moraes a Augusto Aras. O Ministério Público chegou a responder que era a favor da liberdade de Anderson Torres, e com esse avançar das investigações, a liberdade de Anderson Torres não iria atrapalhar, interferir em nada na investigação. Ainda assim, Alexandre de Moraes entendeu que seria necessário um outro depoimento de Anderson Torres. Essa oitiva chegou a ser adiada e agora está acontecendo nesta segunda-feira. A expectativa é que após este depoimento, ainda esta semana, haja uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito do 8 de janeiro. Muito obrigado, Bruno. Vale só lembrar que foi recorrente desde o final do ano passado e no começo desse ano a reclamação de advogados que tinham processos lá no Supremo Tribunal Federal e que não tinham acesso aos autos do processo, ou seja, não tinham como saber exatamente do que o cliente estava sendo acusado para apresentar o legítimo direito de defesa previsto na Constituição. A isso dá-se o nome de devido processo legal, que quando não existe, não é exatamente de democracia que nós estamos falando.